Deus. Mas Deus falou: Moisés, você pode até olhar na brecha, mas você não vai me ver, porque eu vou passar por trás e vou tocar em você. Ei, queridos, você pode até não ver a presença do Senhor, mas você pode sentir a glória de Deus. Sinta a glória de Deus nesta noite. Aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar, antes da mensagem, que os irmãos estão de pé. Nós temos uma irmã que vai fazer um voto, um propósito também. Irmã Raquel, sobe aqui rapidinho. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmã Raquel, irmão Edmilson. Queridos, o voto, ele está no Velho Testamento e no Novo Testamento. O voto é o princípio bíblico que nós fazemos um propósito com Deus e antecipamos a nossa parte. Ou seja, eu trago aqui, né, a minha oferta, eu trago o meu sacrifício e falo: Senhor, eu creio tanto que a Tua palavra é viva e eficaz, não volta vazia depois de liberá-la, que eu já estou antecipando aquilo que eu prometi diante do Senhor. Isso é voto, tá? E a irmã Raquel, chega aqui, o irmão Edmilson, a Bíblia diz que o voto é entregue na mão do sacerdote, amém? Então, estenda suas mãos para cá. Irmã Vanderleia, pastora, a irmã Raquel faz questão da tua presença aqui, amém? Amém. Estenda suas mãos. Senhor, no nome do teu filho amado, nós aqui apresentamos o voto que a irmã Raquel e o irmão Edmilson estão fazendo na tua presença, pelos olhos da fé, sabendo que somente aqueles que vivem por fé podem agradar o Senhor. Eles subiram no altar e apresentaram, Senhor, já aqui o seu sacrifício, crendo que o Senhor é poderoso o bastante para fazer bem mais do que aquilo que eles entregaram nas suas mãos. Eu apresento a vida do irmão Edmilson, a vida da irmã Raquel, e apresento o propósito, Senhor, que eles estão apresentando diante do Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, como a Tua palavra é infalível, Senhor, ela não volta vazia, que tudo vai se cumprir na vida deles, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos. Amém, igreja? Amém. Palmas para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos passar já por... Nós recebemos, mas já passamos para o tesoureiro, amém? Glória a Deus. Olha só aqui o pessoal da mídia, colocando o microfone aqui. Obrigado, Nilinho. Esse investimento aqui, estou sabendo, é o próprio Nilinho que comprou, né? Está aí agraciando aqui esses momentos. Assim é a obra de Deus aqui na Adna Tangará, irmãos. Aqui todo mundo trabalha por amor e ainda faz um sacrifício para a glória de Deus, amém? Porque tudo é para a glória dele. Esta é a igreja Adna, né? Eu fico tão chateado porque eu vejo nas redes sociais todo mundo caindo checando, né? Massacrando os pastores, falando sobre dízimo e sobre oferta. Eu não conheço a realidade das outras igrejas, mas aqui eu posso afirmar para você, ali está o irmão Miro, o irmão Ala, a diretoria, que aqui tudo passa pela mão do tesoureiro, é tudo muito bem aplicado para a glória de Deus, amém? E aqui, todos os irmãos aqui trabalham por amor a esta grande obra, e nós, às vezes eu fico chateado, porque a gente vê as pessoas falando mal, né, sobre dízimo, sobre ofertas. Irmãos, dízimo é um princípio bíblico, né, está na Bíblia, e eu cumpro isso, porque não é porque sou o pastor que eu estou aqui para falar não, eu vivo isso aqui, né, está aqui a presença do Espírito Santo e dos irmãos que confirmam que eu sou aquele que vive o princípio aqui em cima. Eu sou o primeiro a ser dizimista aqui, porque é um princípio bíblico, não é nada, e não é pesado, não é injusto, e fazemos isso por amor, amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do evangelista Lucas, no capítulo 8, verso 22, o tempo voa, né, irmãos? Nós temos que orar por algumas pessoas aí no final do culto, né? Glória a Deus.
Amém. Amém. Queria trazer no altar, mas amém, né? Glória a Deus. A partir do 22, glória a Deus, ligaram lá. Aconteceu que, todos encontraram? Rapidamente, aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobar, que quer dizer preencher completamente, afundar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Amém, queridos? Pode fechar a tua Bíblia, os teus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos pela ímpar oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, congregando, Pai, adorando o teu santo nome. Obrigado, Pai, por estarmos em unidade contigo e com a igreja. E este é o momento, Pai, que nós estamos sedentos em ouvir a tua voz. Temos hoje, Pai, aqui sentir a glória da tua presença, Senhor. Venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o tema direção, na direção de Deus, eu quero ministrar esta palavra para os irmãos. Queridos, esse texto é muito conhecido, e eu li ele só para fazer uma observação, que eu quero pregar sobre a palavra na direção de Deus. Isso é muito importante. Você vai notar que a direção de Deus faz toda a diferença na vida do crente. Aqui, Lucas 8, há um paradigma aqui, porque Jesus, ele dá uma direção aos discípulos. Ele diz: entra no barco e atravessar o lago de o lago que dava uma outra direção, que ia sair num outro local, o lago de Nazaré. É um lago diferenciado, é um local que eu vou ter que buscar agora aqui. Jesus acalma a tempestade, e ele estava a caminho de Gerazané, ou seja, ele estava a caminho de ir atrás do Gadareno, de Gadara. Os gerazenos, dependendo da literatura, da Bíblia que você está nas mãos, esse nome ele muda um pouco, mas o que importa aqui é o sentido da palavra. Jesus deu uma direção: suba no barco que nós vamos em direção aos Gadarenos. Mas no meio houve tempestade, no meio da viagem, no meio da jornada, houve luta, houve angústia, houve ventos, houve tempestades. Jesus estava no barco, Jesus estava ali, junto com eles, e eles se sentiram à deriva, eles se sentiram com risco de vida, tanto é que acordaram Jesus. E eu quero trazer você para essa reflexão. O motivo, muitas vezes Jesus está no barco, você está na direção, mas você vai sim encontrar alguns desafios. Esses desafios têm um propósito de Deus, esses desafios está na palavra de Deus. Isaías 43:2 está bem claro: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelo fogo, eu também estarei contigo. Mas fica tranquilo, as águas não vai submergir você, o fogo não vai te consumir. Ou seja, há uma ordem, há uma direção, mas há uma afirmação que nós passaremos sim por algumas situações. E eu me perguntei nessa tarde,
Eu não sei aí, mas aqui está um pouquinho alto. Tira um pouquinho do retorno do piano. Tá beleza, mas só está um pouquinho alto para mim o piano. Amém? Glória a Deus. Olha, você estamos um pianista novo aqui, glória a Deus. Aleluia, né? É de Deus. Então, queridos, vale enaltecer, né, o sentido da palavra, que às vezes você vai estar assim na direção de Deus. Você vai estar até com a presença de Jesus no barco, mas isso não significa que você não vai passar pelas águas, não vai passar pelo fogo, não vai ser afligido por alguns ventos, mas tudo isso tem um propósito de Deus, ok? Tudo isso é um propósito. Jesus, no capítulo 16, verso 33 de João, ele diz: olha, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por mais que você esteja na direção de Deus, continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque é normal a gente passar por algumas aflições. Esse pessoal do barco aqui ficou desesperado, e Jesus estava ali. Muitas vezes, aqui nesse caso, Enuildo, o Senhor estava testando a fé dos discípulos. Ele estava treinando os 12 homens que iam espalhar o Evangelho para toda a raça humana, até os confins da terra. Ele estava ali colocando aqueles homens, né, porque eu sempre ministro aqui que um treinamento pesado, um treinamento, né, com dificuldades, vai te levar para uma missão fácil. Quanto mais forte, mais pesado o treinamento, mais suave e mais eficaz a missão. Então, já recebe aí nesta noite. Eu não sei qual é o vento que você está enfrentando, ou as águas que você está tendo que enfrentar, ou até talvez até pelo fogo, ou a aflição, mas não tenha dúvida, se Jesus estiver no teu barco, Ele está fazendo de você um homem mais forte, uma mulher mais forte, um jovem mais destemido, preparado para uma grande missão lá na frente, te preparando para vencer obstáculos que não só vão ser obstáculos de superação, mas vão levar as pessoas a glorificar o nome dEle, porque eu não sei se você sabe, você foi feito, eu e você, a imagem e semelhança do Altíssimo, e há um propósito nas nossas vidas, que as pessoas olhem para a sua vida, mesmo passando por dificuldades, por alguns sofrimentos, mas que as pessoas olhem para você e falem: está ali verdadeiramente uma mulher de Deus, está ali um homem de Deus, está ali um jovem de Deus. Irmãos, porque dar glória a Deus aqui dentro da igreja é muito fácil, mas Deus, Ele quer que você seja crente dentro do teu barco, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Deus quer que você seja crente, Ramozão, não só hoje aqui na igreja, no meio dos irmãos, mas tu vai ser crente lá na Europa, e o nome do Senhor vai ser glorificado naquele local. Você e Carol, as pessoas vão ver na sua vida
você está querendo colher, você está querendo colher grandes frutos, você quer colher coisas boas, mas o Espírito Santo manda te perguntar hoje: o que você tem plantado para colher frutos que o nome do Senhor vai ser glorificado? O que você tem plantado na seara de Deus? O que você tem plantado na sua vida espiritual? Muitas vezes queremos um relacionamento com Deus mais profícuo, mais, ali, como eu citei aqui, o que está em Êxodo, que Moisés orou querendo não só ouvir a voz de Deus, mas querendo ver Deus face a face. E o Senhor falou: olha, face a face ninguém me viu, ninguém vai me ver, mas eu vou te dar uma oportunidade de ser tocado pela minha presença. E aí muitas vezes nós estamos buscando Deus, queremos ter um relacionamento com Deus, e talvez a gente se pergunte: mas como eu posso ter esse relacionamento com Deus? Como eu posso ser tocado por Deus? Deus fala assim: ei Moisés, vou te dar uma dica, dobra o teu joelho, se coloca na brecha, porque quando você se colocar na brecha, eu vou passar por trás de você, como se você visse um vulto, e vou tocar em você, para que você possa testemunhar que eu sou um Deus que manifesta a minha glória sobre a vida daqueles que semeiam a minha palavra, que semeiam as sementes da bênção, da graça, as sementes do amor. Queremos ter um relacionamento com Deus, queremos estar face a face com Deus, queremos ser tocados com Deus, mas esquecemos que nós precisamos semear na palavra, na oração. Precisamos semear na vida da nossa família, semear na vida do nosso, onde trabalhamos, na nossa vida profissional. E a palavra é: o que você tem semeado para colher? Nós queremos colher o melhor. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu quero colher o melhor dessa terra. Aliás, nós colocamos Deus na parede, citamos versículos. Isaías 1,19 diz que se creres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Senhor, a palavra diz que o Senhor me fez para comer o melhor dessa terra. Sim, você vai comer o melhor desta terra, se creres e obedeceres e semeares na minha casa, na minha seara, semear no meio da tua família. Nós queremos filhos abençoados, mas não queremos dar o exemplo de bom pai e de bom cristão. Nós queremos os filhos na igreja, mas não queremos pagar o preço de dobrar o joelho aqui e orar pela vida deles. Nós queremos filhos bem-sucedidos, mas deixamos de dar o bom exemplo de como ser um bom cidadão. Pastor, mas é cidadão ou é cristão? O cristão é cidadão do céu, mas ao mesmo tempo que ele está aqui na terra, ele é cidadão brasileiro. E você foi levantado não só para ser cristão, mas para ser um cidadão de valor, cujas pessoas olham para você e dizem: eis ali o servo do Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele não erra, e ele diz: olha, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear a bondade, ele vai colher a bondade das pessoas. Se ele semear o amor, ele vai colher o amor. Mas se ele semear a tempestade, ele vai colher raios e trovões. Se ele semear a discórdia, ele vai colher divisão. Nós precisamos entender isso, que nós somos fruto daquilo que nós semeamos, na direção de Deus. E é tão interessante que aqui, por enquanto, a palavra é para crente, não é para ímpio. Olha só, eu estou falando aqui do crente, em nenhum momento aqui Deus fala com o ímpio. Isaías está falando com Israel, e Paulo está falando aos Gálatas, que é a igreja de Gálata. Então a nossa jornada, a gente vai passar por alguns desafios. Precisamos entender que nessa jornada, independente se há temporal ou tempestade, precisamos semear as coisas boas, porque é das coisas boas que nós vamos colher frutos bons. Nós só teremos colheita boa se plantarmos a semente da palavra. Isaías 55, do 8 ao 11,
o Senhor fala assim: os meus pensamentos não são igual aos vossos pensamentos, e os meus caminhos não são igual aos vossos caminhos, porque os pensamentos do Senhor são maiores, os caminhos do Senhor são mais amplos. Mas para a glória de Deus, Ele enviou o teu unigênito, João 3,16, o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o unigênito de Deus falou assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, está aqui todas as demais árvores. Você pode desfrutar do que você quiser, mas você não pode comer desse fruto. Então Deus coloca livre-arbítrio para que o homem possa escolher. Ele fala: olha, mas a liberdade é sua, você come do que você quiser, mas já estou avisando, se comer do fruto do conhecimento, você vai perder a vida. Então nós temos livre-arbítrio, senhores. Por quê? Porque é necessário assumir algumas responsabilidades. Deus, Ele tem a responsabilidade dele, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Eu quero ir agora para o Velho Testamento, para você poder materializar aquilo que eu estou falando. Eu quero falar do primeiro rei de Israel, Saul. A Bíblia diz que Saul era um cara humilde, era um cara, sabe, que Deus via um futuro, Deus via nele a capacidade de liderar uma nação inteira. Mas de repente, a Bíblia diz que Saul se exaltou, ele começa a sair da direção de Deus e começar a assumir uma direção que não era de Deus. Saul começa a se preocupar com o que as pessoas falavam dele. Saul começa a se preocupar com o trono dele. Ele não preocupava mais em agradar a Deus. Saul começa a ficar preocupado em agradar as pessoas. E às vezes nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Agradar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o teu próximo como você ama a você mesmo. Se você não consegue amar o teu próximo como você ama a você mesmo, como você vai amar a Deus que você não consegue ver? Mas você tem que tomar um cuidado. Amar o próximo não é só fazer a vontade do próximo, mas fazer a vontade de Deus. Porque quando nós começamos a fazer a vontade das pessoas e romper com a palavra de Deus, nós estamos passivos a entrar no estado de maldição. É o que aconteceu com Saul. Saul, capítulo 13, verso 8, Saul recebe uma incumbência. Ele está ali diante de uma frente de batalha, e ele está esperando o sacerdote Samuel chegar para fazer o sacrifício. E passa um dia, e passa 2 dias, e ele olha os adversários,
Passa o terceiro dia, ele começa a ver os soldados incomodados, os soldados ali nervosos, ele começa a ver os soldados ali já com certo medo, correndo risco de abandonar o local da batalha, e ele começa a se desesperar. Mas qual que é o erro de Saul? Ele começa a tirar a visão daquele que colocou ele como rei. Ele começa a tirar de Deus, não só a sua visão, mas a sua fé. Ele tira a fé de que Deus é que ia dar a vitória na batalha contra os filisteus, e começa a olhar só para os seus soldados. O que acontece? Ele não espera o sacerdote chegar, e ele sacrifica. Ele quebra a norma, ele quebra a lei, porque apesar de ser rei, ele também foi chamado para ser profeta, mas ele não era sacerdote, e somente o sacerdote podia sacrificar. E quando Samuel chega depois do sétimo dia, ele já sente o cheiro do sacrifício, e Deus fala para Samuel: Samuel, eu já estou entristecido com o rei, eu já estou desanimado com o rei. Aliás, Samuel, eu já estou rejeitando a Saul. E quando Samuel chega, Saul fala: olha, eu só sacrifiquei porque eu fiquei com medo de você não vir. Samuel fala: olha, Deus manda te dizer, para ele não importa sacrifícios, para ele o que importa é obedecer. Obedecer vale mais do que qualquer sacrifício. Para andar na direção de Deus, eu preciso primeiro obedecer. E é tão interessante que aqui, que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 13, se eu não me engano é o 14, a Bíblia diz que Samuel havia ungido Saul fazia 2 anos. Diga comigo, 2 anos. Então, se a gente vir aqui em 1 Samuel, capítulo 13, verso 1 está escrito: 1 ano reinara Saul em Israel. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens. Então, aqui nesse momento, quando ele desobedece a Deus, fazia 2 anos que Saul reinava. Quem sabe quantos anos Saul ficou no poder? 40. Fazia 2 anos. Sabe por que eu estou citando isso aqui para você? Porque quando, no capítulo 13, verso 14, diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Nesse momento, com 2 anos de reinado, Deus fala: ô Saul, estou cessando aqui o nosso combinado. Estou levantando um homem aqui agora para ficar no teu lugar, um homem que vai ser obediente. Amados, nós podemos até estar na direção de Deus, mas precisamos tomar muito cuidado, porque quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra. Saul quebrou o princípio da obediência, e Deus falou assim: estou tirando você hoje do teu trono, estou levantando um outro rei, que vai ser segundo o meu coração, ele vai ser obediente, ele vai andar segundo a minha palavra. Ou seja, queridos, na direção de Deus é só um caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você errar o caminho, você quebrou o princípio, e você perde a graça e perde a bênção de Deus. Saul perdeu a bênção. Aqui Davi nem tinha nascido ainda. Sabe quantos anos ainda vai demorar para Davi nascer? Ele vai nascer lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Daqui 20 anos é que
Davi vai nascer, mas o Senhor, como está no Salmo 139, no verso 16, já estava escolhendo Davi, lá no ventre da mãe dele, na eternidade passada, que ele seria o rei de Israel. Ei, amados, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te escolheu na eternidade, para te dar uma direção para a sua vida. Deus te escolheu no ventre da tua mãe, quando célula por célula se juntava, osso com osso se formava. Deus já tinha te escolhido, colocado um propósito na sua vida, para que você andasse numa direção, para que você andasse num caminho. Qual é o caminho, pastor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, escolhido na eternidade passada, no ventre da tua mãe, só para trilhar o caminho. Qual é o caminho? É o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da luz, da perseverança, da graça, da bondade. É o caminho que nos leva na presença dele. Tem alguém aqui andando no caminho? Então levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor, porque foi na eternidade passada que você já foi escolhido. Olha só que tremendo. E é tão interessante que Saul, ele fica tão cego com a voz do povo, ele ficou tão cego pelo poder, que ele tem mais uma oportunidade, não dada por Deus, mas dada agora pelo sacerdote. O sacerdote fala: olha, Deus falou que nós não teríamos paz enquanto não aniquilar com os amalequitas. Vai lá e cumpre a palavra de Deus, acaba com tudo. A Bíblia diz que Saul vai, mas ele separa o melhor do despojo, e ele traz junto com o rei Agag. Quando Samuel chega, queridos, ele fica irado. Sabe por que Samuel fica irado? Você sabe por que muitas vezes o pastor olha para você, ele fica irado? Você vê que ele está com um sorriso no canto da boca aqui, né? Às vezes o presbítero Roberto na liderança, ou o presbítero Edmilson, muitas vezes aqui no culto de quinta-feira, o pastor Rosenilo, ele está com, até o ministro de louvor está com um sorriso aqui no canto da boca para você, mas do outro lado você vê que ele está irado. Sabe por que ele está irado? É porque ele deu uma chance para você de novo, e Deus está falando: está vendo? Você deu mais uma chance, e aquele que estava no chão não saiu do chão, caiu, bateu a cara no chão, e agora ainda está lambendo o chão, está lambendo o chão do pecado, não desistiu do pecado, não desistiu da fornicação, não desistiu das coisas erradas. Você está dando mais uma oportunidade. Ei, Saul, ei, profeta Samuel, você ainda não desistiu de Saul. Deus fala: Samuel, eu já desisti desse cara. O que você está ainda dando mais uma oportunidade? Por que você está dando mais uma oportunidade? Eu já desisti dele. Eu já está sendo gerado aquele que vai substituir ele. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O livro de Hebreus, ele diz assim: olha, a palavra de Deus não falha, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra entre ossos e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Ei, a palavra de Deus, ela divide a tua alma do teu espírito e do teu corpo. Ela tem essa capacidade, e ela tem a capacidade de revelar o profundo, oculto e o escondido. Para Deus, você pode até se esconder de alguma coisa da igreja, esconder alguma coisa da tua liderança, mas na presença de Deus, tudo está patente aos olhos do Senhor, nada fica fora. Não adianta aqui dar glória a Deus, aleluia, e lá no teu trabalho dar bom ou mau testemunho. Não adianta ser aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, ou aquele que está fazendo. Não adianta, irmãos. Se lá aonde você tem que ser cidadão do céu, você não está na direção de Deus, não adianta. Deus está vendo. É o que aconteceu com esse cara aqui. 2 Coríntios 4,4, fala comigo. 2 Coríntios 4,4. Paulo diz assim: o Deus desse século cauterizou a mente do homem, para que ele não ouça, não entenda e não compreenda a palavra de Deus. Sabe o que Paulo está falando? O Deus desse século. Você sabe quem é o Deus desse século? Jesus
falando em 1 João, ele diz assim: o mundo jaz no maligno. O mundo é do maligno, querido. Ele não criou nada, mas Adão entregou para ele. E muitas vezes ele cauteriza a mente do homem, e o homem fica igual ficou Saul. Ele fica preocupado com o trono, do que as pessoas vão dizer dele, que as pessoas vão falar. Ei, queridos, você tem que se preocupar só de uma coisa: é agradar o teu Senhor, agradar o Deus da tua vida, o teu Salvador, aquele que está com você todos os dias, todos os momentos, que tem a capacidade de ouvir o teu clamor, de ouvir as suas orações, de derramar bálsamo sobre as suas feridas, curar as suas chagas, derramando o azeite da presença do Espírito Santo. Ele tem esse poder. E muitas vezes nós olhamos para o mundo. É o que aconteceu com Saul. Ele estava preocupado em perder o trono e saiu da direção de Deus. Saiu da direção de Deus. E aquele que sai da direção de Deus, Provérbios 14:12 diz assim, que há caminhos que para os homens parecem ser perfeitos, mas para Deus são caminhos de morte. O fim da vida de Saul foi a morte, porque Deus desistiu dele. Na verdade, não é Deus que desiste de Saul, ou desiste de mim ou de você. Nós é que desistimos de Deus. Porque, Aníbal, o problema não são os demônios. Os demônios são colaterais. O problema é a ausência de Deus. Um pouquinho mais na frente aqui, a Bíblia diz que quando Deus envia Samuel, e ele chega na casa de Jessé e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, Davi é ungido rei. O Espírito de Deus abandona a presença de Saul. E quem é que encosta em Saul? Um espírito maligno. Então note bem que o espírito maligno chega na vida de Saul depois que o Espírito de Deus sai. Então o nosso problema não são os demônios, os espíritos malignos. Isso é colateral. O nosso problema é a ausência de Deus. E nós é que provocamos a ausência de Deus. Quando desobedecemos a Deus, quando saímos da direção de Deus, quando começamos a olhar só para as coisas materiais que nós precisamos, almejamos, e aí nada faz a diferença mais. Você abandona o caráter, você abandona a boa conduta, você abandona a palavra, você abandona a justiça de Deus, tudo em prol de você conquistar o teu propósito e o teu objetivo. Então, quando erramos, somos desaprovados. E o que é pior, quando erramos, nós não concluímos o ciclo, e aí entramos na velha espiral, volta de novo para tentar ser aprovado. É o que aconteceu com Saul, até que ele perdeu a vida. Mas Deus já tinha escolhido Davi no ventre da sua mãe há 20 anos atrás. Está lá em 1 Samuel 13:14 que eu citei aqui. Mas chega um momento, 1 Samuel 16, no verso 7, Deus fala assim: porém o Senhor disse a Samuel, chegou o momento, eu já abri mão desse camarada, vai na casa de Jessé, separa um dos teus filhos, e aí vai entrando filho por filho, até que Deus fala: olha, não é nenhum desses, está faltando um. Irmãos, quem está na direção, quem está cuidando das coisas do pai, Davi estava cuidando das poucas ovelhas de Jessé, estava cuidando das coisas do pai. A Bíblia diz: honra pai e mãe, para que você tenha longevidade e seja próspero nessa vida. Davi estava cuidando das coisas do pai, Davi estava sendo obediente. Ei, como você vai alcançar as coisas grandes se você não é fiel nas poucas? Entra Eliabe
entra todos os filhos. Samuel até vê o mais forte, mais bonito, fala, é esse. Deus fala, não. Ei Samuel, eu não olho como você olha a aparência, eu olho o coração. Está faltando gente aqui, amados. Deus te escolheu no ventre da tua mãe, na eternidade passada. Ele sabe quem é você. Por mais que as pessoas tentem esconder você, tentem anular você, tentem sufocar você, Deus te conhece. Deus sabe quem você é. O teu nome está escrito no livro da vida. Você foi escolhido não pelo homem, mas foi escolhido por Deus. Deus vai mandar te chamar pelo nome, porque Deus conhece você pelo nome. Deus fala, Samuel, está faltando um